Depois que Jesus ele testemunhou acerca do Filho, eu iniciei o culto com Atos 1:8. Ele disse que nós também seríamos testemunha. Quando ele vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até o fim da terra. Pois bem, Deus aparece testemunhando: isso aqui é meu filho, hein? Quem está sendo batizado aqui é o meu filho amado, em quem me compraz. Ao céu, ele fala assim, ó: da mesma maneira que vocês viram Deus, o Pai, falar de mim, que eu sou filho amado, foi dado para mim um poder também. Aliás, esse poder que é meu, esse texto vai dizer que esse poder, o que João está lutando aqui, é que Jesus recebeu o poder no batismo. Aliás, esse poder que é meu, esse texto vai dizer que esse poder, o que João está lutando aqui, é que Jesus recebeu o poder no batismo. Vocês também receberão poder para serem minhas testemunhas. Aí, irmãos, aí nós ouvimos a tríplice testemunha na terra. Começa na terra. Na terra. E esse primeiro versículo eu demorei para entender. Ele fala assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Vou deixar frisado essa parte aqui, irmãos. Quando eu leio água e sangue, o que eu faço? No meu tempo de estudo, não tinha internet, não tinha Google. Então eu cresci em biblioteca. Ia para a biblioteca e pegava os livros de comentário, e eu busquei tudo que poderia falar sobre água e sangue. E ali eu vi sobre a ceia e batismo. Água e sangue. Este é aquele que vem por meio de água, batismo, sangue, ceia. Aí eu estudei e vi que Lutero e Calvino falavam que era batismo e ceia. Estudei um pouco mais. Eu lembro que Agostinho de Hipona, não é batismo e ceia, não, foi quando Jesus estava na cruz, o soldado foi lá, em João 19:34, lançou a lança nele e saiu água e sangue do lado de Jesus. Água e sangue do lado de Jesus. Este é aquele que vem por meio de água e sangue. Desse momento aqui, aí eu falei: puxa, não encaixa, não encaixa, de acordo com o restante do texto, não encaixa. Então o entendimento é que a água e o sangue é a água do batismo, nascimento, até a sua morte. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui nessa igreja, o propósito de João era mostrar que Jesus é Deus, foi Deus desde o seu nascimento até a sua morte. Porque entrou na igreja conceito sobre Jesus, que ele recebeu o poder no batismo, e que quando ele foi para a cruz, o poder saiu de Jesus. Fazia igual as religiões falam de Jesus. Não. Ele cresceu como filho do carpinteiro, filho da Mariazinha lá. Ele não era Deus. Com 12 anos ele já houve passagem como Deus. Então a igreja foi infectada por doutrinas dizendo que Deus em Jesus só recebeu o poder no batismo. Até o batismo ele era um homem comum, que não podia fazer nada, absolutamente nada. E que lá na cruz eles falavam assim: ó, se Jesus é Deus, por que ele morreu? Então ele não é Deus. Não é Deus.
Então Deus testemunha que Jesus, Ele é Deus. E de que forma? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Ele fala assim, ó, vocês estão falando que meu filho recebeu o poder no batismo, e que na sua morte o poder saiu dele, está consumado, ele disse. Esse texto inteiro vai dizer, vai querer provar que Jesus sempre foi Deus, e que tudo que Jesus disse é porque Ele era Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus, e que Jesus nunca será menor que Deus, porque Ele é Deus como Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os três são iguais. Mas naquele lugar tinha uma crença, tinha essa crença. Não, Ele recebeu o poder. Ele vai dizer assim, ó, é o Espírito, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Ele vai falar assim, ó, é o Espírito que convence. Toda vez que você está num culto e você ouve uma palavra e você se convence por meio daquela palavra, foi por causa do Espírito Santo. É o Espírito que dá testemunho, porque é o Espírito e a verdade. Ele vai nos convencendo. Então, a tríplice testemunha vem da terra. Começou aqui. Você tem que entender essa parte para não entender o resto. Água e sangue. Alguns dependiam. Isso é ceia. Não, não é ceia não. Outros dependiam. Não, isso aqui é o lado de Jesus que saiu água e sangue. Não, também não é. Nascimento e morte. Daqui a pouco eu vou basear nos textos. Nascimento e morte. Deus quis dizer que nasceu da água e do sangue. Agora vem a tríplice testemunha no céu. Primeiro foi da terra, água e sangue. Foi no batismo e foi em sua morte. Foi da terra, agora foi o céu, irmãos. Olha o que ele vai falar. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Verbo, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses três são. Agora João, ele vai começar a preparar. Depois de apresentar as testemunhas da terra, água, sangue e o próprio Espírito que convence. Agora ele vai sair da terra e ele vai lá para o céu agora. Olha aqui. Quem está testificando é aqui de cima, hein? É o Pai, o Filho e o Espírito também. Aqui o Pai dá testemunho de Jesus. E por que o Pai estava dando testemunho de Jesus? Porque tinha ensinamentos errados naquela igreja, irmãos. Só perceber daqui a pouco isso. Como é complicado, como que Deus quis que a igreja entendesse corretamente quem é Jesus. 3. A maioria das religiões do mundo inteiro não acreditam na Trindade. Esses 3 aqui, ó. Porque 3 são os que testificam no céu. A maioria das religiões não acredita nisso daqui. A maioria das religiões do mundo inteiro não acreditam na Trindade. Esses 3 aqui, ó. Porque 3 são os que testificam no céu. A maioria das religiões não acredita nisso daqui. O mundo inteiro, quase que o mundo inteiro, não crê na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E a maioria do mundo inteiro não sabe nem o que significa Pai, Filho e Espírito Santo. E ele começa, Trindade. Olha aqui, eu quero que vocês saibam que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só, e nós todos estamos com essa palavra. Veio em água e sangue, batismo e morte também. E ele vai continuar. A Trindade concorda sobre Jesus. Infelizmente vai ficar menor aqui. E 3 são os que testificam na terra. Vai voltar sobre a terra agora: o Espírito, e a água e o sangue. E estes 3
concordam. Tira esse nome aqui. Esses três concordam. Esses três concordam que são. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, por que ele está tentando falar tanto a mesma coisa? São três versículos que estão ficando batendo em cima disso. Fica batendo em cima disso. Primeiro ele fala sobre água e sangue. Depois Pai, Palavra e Espírito. Voltou para a terra de novo. De novo. Os três testificam. O Espírito. Agora ele colocou o Espírito na frente. Lá no 6 não está. Lá no 6 é só água e sangue. Agora é o Espírito. E esses três concordando. Naquele tempo nós temos que entender que quando João ele escreve, ele estava dentro de um contexto onde ele pregava para uma igreja de judeus e gregos. E a maioria daquelas pessoas diziam que não tem como Deus morrer. Não tem como. Então ele repete. Estou dizendo para vocês que eu estou testificando. Tem três testemunhas aqui. E por que três testemunhas, irmãos? Porque naquele tempo, quando a pessoa teria que provar alguma coisa, ela falava assim, ó, você tem testemunha que está falando? Quando alguém chegasse e falasse de alguém, você tem alguma testemunha? Lá em Mateus 18, era costume que quando alguém caía num pecado, aliás, quando alguém errava com o irmão, qual que era o conselho? Vai você e ele só. E se não der certo, leva 2 ou 3 com você, porque pela testemunha dos 2 ou 3 vai dar certo. Se não der os 2 ou 3, leva para a igreja. Pode ter uma cirurgia lá, pode ser desligado. Então primeiro ele fala assim, ó, vai só você. Quando você tiver problema com alguém, resolve só você e ele. Não deu certo? Leva 2 ou 3 testemunhas. Então eles acreditavam. Aquele público dizia assim, ó, quando você for falar alguma coisa, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, até se tem uma diferença entre pastor e ovelha, é só uma só. Para falar de pastor também tem que ter testemunho, 2 ou 3 também. Mas aqui, não aceite acusação contra o presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Tem que ter testemunha para falar um monte de mim. Graças a Deus. Um pastor chegou um dia, eu estou sofrendo demais. Não adianta. Não, Deus defende nós, pastor. Defende como? Eu só apoio. Não. Se na tua igreja lá que fala mal do Senhor, tem que ter testemunha. Não, mas ele fala mal, não tem vida ruim, fala mesmo. Mas ensina eles que quando for falar tem que ter testemunha. Então naquela época, eles acreditavam assim. Então João escreveu: 3 são os que testificam. Já que vocês gostam de testemunha, já que vocês gostam, para vocês acreditarem, tem que ter testemunha. Quem está testemunhando aqui não é homem, não, é a Trindade. É bem assim que ele escreve. Aí, irmãos, ele fala assim: o testemunho de Deus é maior. Olha o que ele vai falar. Não aceitemos, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seus filhos. Ele vai falar assim: olha, vocês aí, ó, vocês ficam vendo essas internet de vocês aí, esses testemunhos, vocês acreditam, né? Quando o homem fala, conta os causos, vocês não acreditam? Quando vocês têm uns testemunhos fortes na internet, até compartilha os testemunhos, ele fala aqui. Vocês acreditam? Ele vai falar assim: ó, o meu tem maior valor. O que eu estou falando aqui, ó, tem maior valor. Ainda que vocês possam acreditar em testemunhos falsos de homens, o meu não é não. Não. O meu é maior. Então ele já vai preparando. João prepara o ambiente: água e sangue, Pai, Palavra e Espírito. Os 3 são um. Agora ele vai dizer assim, ó: vocês estão acostumados a ouvir homens. Por isso que ele escreveu isso aqui, ó: nós aceitamos o testemunho dos homens. João está dizendo assim, ó:
vocês são facinhos de cair em conto de homem. Quando é homem, você acredita, né? Contar os caos lá. Não é homem que está falando isso aqui, é o meu testemunho. O testemunho que eu tenho é maior, de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Irmãos, eu já vi muito testemunho em igreja que só falava dele, sobre ele. Testemunho não é sobre você, é sobre Jesus que fez em você. É impressionante, é por isso que eu tenho medo de deixar dar microfone para a pessoa dar testemunho aqui. Eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho medo, eu tenho muito medo, meu Deus do céu. Eu até transpiro assim, porque ele começa a falar assim, ó, que a história, conta uma história longa, aí eu fico assim, aonde que está aparecendo Jesus aqui? Toda vez que você for contar do que Deus fez na sua vida, fala mais de Jesus que você. Amém, irmãos? Testemunho é só sobre Jesus em você. Testemunho se trata sobre Ele. Não, mas eu estava passando, houve um tempo, irmãos, eu estava na minha casa, era um sofrimento, era uma dor, eu tinha isso aqui, e vai, conta tudo, vai contando, desenrola o manto lá, vai contando. E fulano de tal me deu uma palavra, e eu acreditei, eu confiei, e olha, eu falava, eu sei, não sei o que, e Deus me curou, amém. Não é assim que dá testemunho. O testemunho tem antes, durante e depois. Você conta como que você estava rapidinho, você conta como que foi o processo de Jesus curar você, e você conta o depois agora. É rapidinho. Estava desse jeito, durante eu fui acreditando, confiando nisso, e agora depois eu estou nisso. É assim que é o testemunho. Antes, durante e depois. Tem gente que fica só no antes. Fala do passado, fica no antes. Fala, vai, antes. Aí depois ele para aqui. Aí Deus me curou. Não é assim não. Eu vou dar uma aula sobre testemunho de para vocês. Agora, quinto lugar, recusar o testemunho é considerar Deus mentiroso, papagaio, mas isso aqui é tão sério, meu Deus do céu, isso aqui é muito sério, porque ele está dizendo assim, olha aqui, não fique acreditando em testemunho de homem somente. Eu sei que vocês acreditam, sou eu que estou falando, o meu testemunho é maior, tem mais valor, e se você não acreditar nele, aqui, quem crê, olha o testemunho, quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Quem crê em Jesus tem o mesmo testemunho de Deus. Você tem o mesmo testemunho de Deus. Diga amém, por favor. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Eu explico daqui a pouco. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Olha só, nós temos poder, irmãos, em nós mesmos. Nós temos o poder para testemunhar, para falar em si mesmo, de tal forma que ele vai dizer: quem não crê em Deus o faz mentiroso. Toda pessoa que não tem o testemunho é a mesma coisa que dizer assim: ó, o senhor é mentiroso no seu testemunho. É isso que ele colocou. Quando ele fala assim, ó, quem não crê em Deus, quem não dá crédito a Deus, quem não dá crédito, não, aí não, quem não dá crédito à palavra de Deus, está fazendo de mim um mentiroso. Toda pessoa que vem num culto aqui e vai embora e não recebe Deus, faz de Deus um mentiroso. Se você mora com alguém que não se converteu ainda, essa pessoa faz de Deus um mentiroso. Se você conhece alguém que não quer se entregar, faz de Deus um mentiroso. Porque Deus está insistindo que todo mundo ouça o testemunho de Deus. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho.
forte isso aqui. Agora eu entendi. Agora eu entendi. A questão aqui não é crer. Então recusar o testemunho de Deus acerca de seu filho é considerar Deus mentiroso. Então esse era o problema da igreja. Era isso que João estava dizendo. Tinha gente lá na igreja, naquela igreja lá, que não confiava em Jesus, não sabia quem era Jesus, não aceitava que Jesus era Deus. Grego não aceitava. E João é enfático. Escuta aqui, vocês estão falando aí que o Jesus que eu estou pregando, eu vivi com ele, eu ouvi a batida do coração dele, eu vi ele fazendo milagre, ele é Deus, hein? E o povo lá, os judeus e os gregos ouvindo assim, ó, ele é Deus, porque se ele não for Deus, ele não perdoa seus pecados. Se ele não for Deus que eu estou pregando aqui, ele não vai acompanhar você até a consumação dos séculos. Se ele não for Deus que eu estou pregando aqui, você não tem salvação não, vocês vão para o inferno. Então a maneira que tem para se crer em Deus é inteiramente: eu creio no testemunho que Deus dá. Qual é o testemunho então? Qual é o testemunho de Deus em relação ao Filho? Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Esse é o testemunho. A vida eterna não é o resultado de um mérito, é o oferecimento de uma graça. A vida eterna não é uma conquista, não é uma conquista, mas é um troféu que Ele dá para você, porque você acreditou nele. A vida eterna, ela não é comprada, ela é imerecida. Eu não mereço. Todos viverão para sempre, mas nem todos viverão com a vida eterna, irmãos. Então no finalzinho de tudo, este é o meu testemunho que eu tenho para dar aqui essa noite. Deus nos deu uma vida eterna. Mas por quê? Por que as pessoas não falam muito sobre vida eterna, irmãos? Por que as pessoas não dormem pensando em ir para o céu? Por que as pessoas não caminham entendendo que daqui a pouco eles vão morrer? Bom, não, morrer não, sumir. Qual foi a última vez que você pegou no carro e falou: meu Deus, eu posso desaparecer a qualquer momento? Qual foi a última vez que você entrou num culto? A maioria, espero que todos, pode sumir daqui a pouco. As roupas vão ficar, o sapato vai ficar, a igreja será arrebatada aos céus. Este é o meu testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Ele vai dizer assim: e essa vida está em seu Filho. Pois bem, Deus testemunha de Jesus. Eu termino com uma história quando fala que um homem, ele tinha investido toda a sua fortuna. Um homem muito rico. Ele pegou toda a sua fortuna e comprou quadros, os quadros mais famosos do mundo. Ele comprou todos os quadros. Nesse tempo, o filho dele tinha morrido. Alguém vai, pinta o quadro do filho e oferece a ele: aqui, ó, isso aqui é uma memória para o senhor ter, que o teu filho que morreu subitamente, eu vou deixar com o senhor. Ele fala: muito obrigado. Morrido. Alguém vai, pinta o quadro do filho e oferece a ele: aqui, ó, isso aqui é uma memória para o senhor ter, que o teu filho que morreu subitamente, eu vou deixar com o senhor. Ele fala: muito obrigado.
esse homem comprou uma moldura muito linda, e colocou aquela pintura dentro de uma moldura muito bonita. O pai morre também. Aí o pai morre e ele fala e deixa um testamento. E ele fala para que os quadros teriam que ser leiloados. Aí vai lá, um monte de gente, lotado de gente, porque os quadros mais caros do mundo estavam ali. E as pessoas chegavam e ficavam apreciando. Olha esse aqui, vale milhões. Olha esse aqui, eu quero ele. Quanto será que é? Quanto será que é? Eu não sei. Começou o leilão. Uma caridade. Eu não esqueci o nome que se dá ao leiloeiro. Tinha um nome específico. O leiloeiro, ele começou com o quadro mais simples, que era a pintura do filho do dono. Aí ele começa a oferecer o quadro da pintura do filho do dono. Quem quer? Ofereceu o valor. Igual vocês aqui, um silêncio. Ninguém ofereceu nada. Alguém? Olha aqui. Porque todos estavam olhando nos outros quadros famosos. Aquele quadro era desconhecido. Alguém? Alguém quer? Marcos, quer comprar? Não quer? Quer o quadro? Quer comprar o quadro? Compraria? É? Compra o quadro? Compra o quadro? Quer quadro? Compra o quadro? Compra o quadro? Dá quanto? Dá quanto? Ninguém quis, levantou um. Levantou e falou: eu quero esse quadro aí. Pagou barato. Aí ele comprou o quadro, o leiloeiro encerrou tudo. Aí estava escrito embaixo, bem embaixo: quem tem o quadro do meu filho tem todos os quadros. Ele escreveu 1 João 5,12: quem tem o filho tem a vida. Quem comprou o quadro do meu filho ganhou todos os quadros. Acabou o leilão. Aquele homem comprou o quadro mais barato, que ninguém queria, e levou todos os melhores. É assim que eu concluo, irmãos. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Ele comprou aquele quadro, levou todos. Nós entregamos a vida para Jesus e ganhamos tudo, irmãos. Tudo que nós precisamos, nós temos em Deus, só porque nós aceitamos o Filho. Então foi isso que João quis dizer. Olha aqui, igreja de judeus, igreja de gregos. Se vocês não aprenderem agora quem que é Jesus, vocês não vão aprender nunca mais, hein? Tem um testemunho na terra, água e sangue. No batismo, ele era Deus. Na morte, ele era Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Tem o testemunho do Pai, da palavra. Eles testificam que são um só. E se vocês dão mais valor para testemunho de homem, o meu é maior. O de Deus é maior acerca do Filho. E qual é o testemunho? O testemunho é que Deus deu a vida eterna por meio de seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Termino por aqui. Nós todos temos o Filho de Deus como o Senhor e Salvador, irmãos. Vocês têm Jesus como Senhor da tua vida? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador de verdade? Você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Você tem a vida. A vida. Porque quem tem o Filho tem a vida. E esse é o testemunho de Deus. Esse é o testemunho de Deus. Eu amei demais isso. Esse é o meu testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Bendito seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos. Graças a Deus. Posso ficar em pé?